viver pra mim mesmo. Quais soldados são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Oh, a minha vida, tudo é teu. Oh, a minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Quantos querem viver os sonhos de Deus? Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Cante alto. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, minha vontade já deixei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é Como vai, povo? 100%, 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de te convidar para que você abra a tua Bíblia aí, no livro dos Salmos. Nós leremos o Salmo de número 5, apenas um versículo, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos iluminar, a fim de que nós possamos receber aquilo que Ele tem para nós, que possamos ter esclarecimento a respeito da vontade do nosso Deus. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, nós recorremos a Ti mais uma vez. Que Tu, Senhor, venha nos abençoar, que Tu venha, Senhor, tratar o nosso coração por intermédio da Tua palavra. Teu Espírito Santo que habita em nossos corações,
que Ele esteja lançando luz sobre o nosso entendimento. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse versículo que nós acabamos de ler é do Salmo de número 5, fala sobre aquele coração aflito no momento de perseguição, no momento de grande dificuldade. Mas o salmista nos faz lembrar que nesses momentos nós precisamos dar prioridade àquilo que o Senhor mesmo tem para administrar em favor de cada um de nós. Quando a gente pensa nesse momento que nós estamos vivendo, sabe, anos de 2020, eu fico a pensar que lá na virada do ano de 2019 para 2020, nós, quando recebemos, né, esse ano novo que se iniciava, nós não podíamos imaginar que viveríamos uma situação como essa que nós estamos enfrentando agora. Situação de pandemia, situação de distanciamento social, situação de isolamento, de solidão, uma situação onde estamos assolados, né, em várias frentes, em várias esferas da nossa vida, na vida econômica, vida emocional. Os corações estão abalados, estão experimentando grande sofrimento, grande dor, né? E tudo isso tem enfraquecido as pessoas, tem deixado as pessoas com um sentimento negativo a respeito da vida, a respeito daquilo que ainda virá. Esse ano eu estava conversando com uma pessoa, com uma irmã ainda esses dias, e eu dizia para ela, o ano de 2020 é o ano, podemos dizer assim, o ano que ficou para depois. Ficou para depois, né? Ficou para depois a comemoração do meu aniversário, ficou para depois a festa de casamento, ficou para depois o encontro com os amigos, ficou para depois aquele filme que seria lançado, ficou para depois. Ficou para depois algumas coisas que nós sonhamos, né, e que iríamos realizar nesse primeiro semestre do ano, ficou para depois. Ficou para depois o abraço do avô no aniversário do neto, ficou para depois a visita dos netos à casa dos avós, ficou para depois. Ficou para depois o culto de celebração que nós iríamos fazer, realizar, no convívio dos irmãos ali no templo da igreja, ficou para depois. Mas precisamos pensar que há coisas que não podem ficar para depois. A despeito do momento difícil que nós estamos passando, tem coisas que não podem ficar, não podem ser adiadas. E muito pelo contrário, devem ser observadas com grande urgência. E é disso que nós vamos falar essa noite. Aquilo que não pode ficar para depois. O que não pode ficar para depois é o tema do nosso sermão de hoje. No ano de 2020, o ano que ficou para depois, nós precisamos atentar para aquilo que não pode ficar para depois. Não podemos postergar. Não podemos deixar para mais adiante. E aí o salmista nos ensina. Ele diz que, em versículo 3, ele fala: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, fico esperando. Por que de manhã? Antes de qualquer outra coisa. Tem essa nota de urgência na palavra do salmista, quer dizer,
É aquilo que não pode aguardar, não pode esperar, não pode ficar para segundo plano, a gente não pode deixar para amanhã, a gente não pode nem deixar para mais tarde, não pode ser depois do almoço, não pode ser ao entardecer, é pela manhã, pela urgência, pela carência. Eu preciso do tratamento de Deus, não vou fazer outras coisas, não vou buscar outras atividades. Em primeiro lugar, logo pela manhã, eu me coloco diante do Senhor em oração e peço ao Senhor por tratamento. O que não pode ficar para depois? O tratamento de Deus. E eu preciso buscar isso como quem tem sede, como quem tem fome, porque disso eu necessito. Eu preciso disso para viver, eu preciso disso para me organizar, eu preciso disso para continuar de pé. Aqui no caso o salmista está enfrentando perseguição. Davi está experimentando adversários e inimigos terríveis em seu encalço. E no entanto ele diz assim, não há nada que seja mais urgente do que buscar a face de Deus em oração. Buscar o tratamento de Deus para a minha vida. Aí eu queria falar sobre isso, eu quero falar sobre isso na noite desse dia contigo, né? O que não pode ficar para depois? Nós não podemos abrir mão do tratamento de Deus. Nós devemos nos deixar tratar por Deus. Porque quando eu vou para a oração, e é interessante que ele termina dizendo assim, fico esperando. Fico aguardando pelo tratamento, pelo fazer de Deus, pela resposta de Deus, pelo toque de Deus. É o cego gritando por misericórdia, esperando vir de Jesus a solução do seu problema. É o leproso que, gritando por socorro, se prostra esperando o toque de Jesus. Eu oro e espero, isso é tratamento. Eu aguardo, isso é tratamento. E a gente não pode abrir mão desse tratamento de Deus com respeito, irmãos, com relação ao nosso coração. Tem tanta gente hoje sofrendo, né, no coração, quer dizer, esse coração como sede dos sentimentos, né? Eu gostaria de dizer para os irmãos que a palavra do Senhor diz da importância do coração. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fonte de vida. Então não adianta pensar em guardar outra coisa, é preciso guardar o teu coração, porque mesmo que você guarde dinheiro, mesmo que você guarde recursos financeiros, mesmo que você deposite na sua mente muito conhecimento, se você não tiver o coração tratado por Deus, você não vai usufruir de tudo isso e nada disso irá te adiantar, porque certamente você vai enfermar. O salmista também diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, o coração, para ser tratado, ele precisa ser preenchido pela palavra de Deus, ele precisa ser preenchido por coisas boas, ele precisa ser preenchido por coisas que possam edificar. Quer dizer, quando ele diz que a fonte de vida vem do coração, é disso que ele fala. Quer dizer, se o coração é tratado, se o coração está sendo tratado a partir de uma fonte boa, de coisas boas, a gente vai guardando e acumulando e juntando tudo isso, essa riqueza, esse tesouro no nosso coração. E, portanto, a nossa vida ela vai experimentar desse conteúdo bom e a gente vai viver de forma melhor. De tudo que nós devemos guardar no nosso coração. Nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não errarmos, para não pecarmos, para não perdermos a direção, para andarmos em retidão. É isso que nós precisamos. Com relação ao coração, nós devemos considerar o exemplo de José. Tem tanta gente que passa por dificuldade e aí as dificuldades elas acabam por amargar, elas acabam por enfermar, elas acabam por prejudicar, elas acabam por agravar, por piorar a situação daquele que passa por adversidades e por dificuldades, se o coração não for tratado por Deus. E aí eu quero trazer à tona, né, para nós
na noite desse domingo, o exemplo de José, de um homem que deixou-se tratar por Deus no coração. Porque ele tinha tudo para ser uma pessoa ressentida, tinha tudo para ser uma pessoa que, por conta de tudo que aconteceu na sua vida, vítima da sua própria história, se perceber amargurada, angustiada, decepcionada, trancada em si mesmo, sem capacidade de perdoar, vivendo uma eterna noite na sua vida. Muito pelo contrário, né? Tudo que aconteceu na história daquele homem, ao invés de amargar, ao invés de trazer amargura, tudo que acontece não amarga, adoça. Tudo que acontece não agrava, abranda. Tudo que acontece com José não piora, melhora. Tudo que está acontecendo conosco agora nesse momento de pandemia, o que vai fazer conosco no decorrer da nossa história para frente? E eu estou falando de um homem que passou por grandes dificuldades, a traição dos irmãos, cogitaram assassiná-lo, jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravo para uma caravana que vendia escravos, não é? Para que ele pudesse ter um final terrível, né? Não se importaram com isso, os seus próprios irmãos. Depois, chegando no Egito, foi trabalhar para um senhor como escravo, como servo, e ali como bom administrador fez o seu senhor prosperar, mas foi alvo de calúnia, de mentira, alvo de uma tentativa de sedução, onde ele se guardou, onde ele mais uma vez buscou no Senhor a condição de resistir, e por isso foi caluniado por aquela mulher que tentou seduzi-lo sexualmente, ainda jovem, né? Todos os apelos, né? Externos e internos, condição de um jovem. E, no entanto, por conta disso foi para a prisão, caluniado, e ali ficou por alguns anos, não por pouco tempo, mas por anos. Tudo isso deveria ter transformado aquele homem num monstro, um interior terrível, como se fosse uma caverna, habitação de seres obscuros. Não, diz o texto que tudo aquilo serviu para edificação, para melhorar, para consertar, para botar no prumo. Ele viveu aquilo tudo entendendo que era um agir de Deus. Isso ele deixa bem claro quando ele encontrou seus irmãos, e eu gostaria de dividir com os irmãos lá no capítulo 45 do livro de Gênesis. A partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor: quando depois de ser colocado pelo Senhor como governador do Egito, os seus irmãos vieram em busca de alimento, porque a fome havia se abatido sobre a terra, e só no Egito a fome não se abateu, porque o Senhor livrou o Egito da fome por conta da presença de José naquela terra. Versículo 3 diz assim: naquele encontro de José com seus irmãos, seus algozes, aqueles que lançaram ele na cisterna, aqueles que venderam ele como escravo, aqueles que cogitaram assassiná-lo. Como seria esse encontro? Um coração que fosse amargo, um coração agravado, um coração piorado, um coração tornado pela vida um coração habitação de seres obscuros, de sentimentos terríveis. Como seria aquele encontro? A Bíblia nos relata como ele se deu. E disse a seus irmãos, José: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos lhe puseram a responder, não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me havedes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos
de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José não aceitou se tornar depósito de coisas ruins, um agente de vingança, de ódio, de rancor. Ele diz que ele é o promotor de vida. Ele diz que ele é aquele que vai manter a sua família caminhando sobre a face da terra. Ele é veículo de livramento. Um coração tratado por Deus é um coração assim, sabe? Que por conta das dificuldades não se deixa abater e não se torna amargo. Tem tanta gente que está se deixando amargar por decepções as mais variadas, por aquilo que me disseram, por aquilo que fizeram comigo, pelo meu passado, a descrença na política, nas ideologias humanas. Tem tanta gente se cogitando sobre morte, justamente porque não tem se deixado tratar por Deus no coração. Qualquer um teria feito diferente, mas não José, porque José não é qualquer um. Qualquer um teria feito diferente, mas não você, porque você não é qualquer um. Qualquer um se justificaria dizendo que tem motivos para ser espada, para ser lança. Mas não eu, não você. Nós somos abraço, nós somos beijo, nós somos encontro, nós somos esperança, nós somos alegria, nós somos a vida que aponta para frente. Nós somos a mão de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sinalizamos com bandeiras de esperança. E isso aonde quer que estejamos, no seio da nossa família, aonde quer que nós estejamos. Por isso eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, pela manhã nós ouvimos o Senhor falando para nós mais uma vez, para não nos deixarmos levar pela ansiedade, palavras de Jesus Cristo. E eu gostaria de dizer para você, nós fomos chamados pelo Senhor para vivermos como José, corações tratados por Deus. Não nos tornaremos pessoas amargas após o ano de 2020, porque se ele ficará conhecido como o ano que ficou para depois, aquilo que é prioridade na minha vida e na tua não ficou para depois. Bem cedo, com urgência, nós temos buscado tratamento no Senhor para o nosso coração. Segundo, com respeito aos relacionamentos, nós devemos nos deixar tratar por Deus com respeito aos nossos relacionamentos. Agora a gente está vendo aí propagandas na televisão, onde estão alertando acerca da violência que está se dando nos lares que estão fechados, nos lares onde as pessoas estão tendo que conviver nesse momento de isolamento social. Está havendo muito conflito, então telefones estão sendo disponibilizados para que as pessoas peçam socorro, para que recebam socorro, porque estão sendo agredidas pelas pessoas que deveriam estar ali para abraçar, para cuidar, para manter segurança, filhos para se protegerem dos pais, esposos para se protegerem dos maridos. Isso é uma sociedade afastada de Deus, é uma sociedade longe de Deus. Relacionamentos precisam ser tratados pelo Senhor e isso precisa ser urgente.
Você nesse momento de pandemia, você está tendo um problema, você vai ligar para pedir socorro. Vamos orar e vamos pedir a Deus tratamento para a nossa família, para a nossa casa. Para que haja tolerância com respeito às crianças, para que haja cuidado com elas, amor, carinho, para que haja abraço, para que haja beijo, para que haja palavras que edifiquem, e não palavras que possam trazer dor, que possam ferir, que possam machucar. Estava vendo uma estatística agora também, estava conversando ainda ontem com a nossa irmã Hilda, e ela falava, né, sobre o aquecimento imobiliário, né, e vários apartamentos, kitnets estão sendo vendidos e aumentou muito a procura. E aí houve uma pergunta, mas por que tanta procura de pequenos apartamentos, né, kitnets para uma pessoa? E aí a resposta é alarmante, né? É porque muitos casamentos estão sendo desfeitos nesse momento de pandemia. Então, muitos estão procurando pequenos apartamentos para viverem vidas isoladas, porque não suportaram o convívio da família, relacionamento. As pessoas não sabem se relacionar. As pessoas não querem aprender. Porque também tem isso, não há o desejo de aprender. Porque não há uma preocupação com o outro, uma preocupação com o próximo, e a gente precisa cuidar disso, porque senão a nossa casa sofre, a nossa família sofre, nosso casamento sofre, a criação dos nossos filhos depende disso. Porque em havendo tratamento de Deus, há cura. Se há alguma coisa para ser perdoado, será perdoado. Se há alguma coisa para ser tratado, será tratado. E aí eu quero falar, levar em consideração o exemplo. Se nós consideramos o exemplo de José, um coração que se deixou tratar por Deus, com respeito a relacionamentos, eu quero tomar um outro personagem como exemplo para nós na noite desse dia. Esse personagem é Jacó. Aí essa passagem, também no livro do Gênesis, capítulo 33, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Quando ele pergunta sobre esses bandos, é porque quando Jacó, tocado por Deus, sabia que não podia tocar a vida e nem levar a vida adiante se não voltasse atrás para restaurar aquilo que havia sido quebrado por conta do seu coração, não é? Um coração que arquitetou um plano para tirar do seu irmão o direito a ser primogênito. E aí a gente conhece toda a história, né? O engodo, o engano, a mentira, o pai cego dá a bênção para o filho que se apresenta como sendo primogênito que não era. Depois vem a fuga, aí vem o irmão que, quando fica sabendo, tomado por um grande desgosto, um grande ódio naquele momento, jurou a morte do irmão, e que enquanto ele fosse vivo, o dia que ele se encontrasse seria dia de vingança, dia de morte, de derramamento de sangue, seria o dia do acerto de contas.
Jacó sabia de tudo isso, por isso fugiu. Mas a vida passou, as coisas passaram, mas isso ficou tudo no coração. Ele sabia que precisava retornar, ele sabia que precisava fazer o caminho de volta, ele sabia que precisava conserto. Ele não sabia o que ele ia encontrar na frente, ele não sabia como seria, mas ele foi. Seria difícil, seria complicado, mas ele foi. E diz o texto que antes de chegar até o seu irmão, ele enviou bandos com presentes e foi presenteando o irmão. E por isso ele pergunta aqui, que bando foram esses que vieram ao meu encontro? Aí ele disse, não, isso foi eu que enviei, foram presentes. E eu fico pensando assim, relacionamentos precisam ser cuidados por Deus, gente. A gente precisa experimentar esse cuidado de Deus. Se há alguma coisa errada com os nossos relacionamentos, a gente precisa experimentar esse cuidado de Deus. A gente precisa ir a um encontro como Jacó foi. A gente não pode ficar esperando e aguardando, a gente tem que ir ao encontro. Por mais difícil que seja, a gente precisa ir. A gente precisa oferecer coisas boas, como Jacó ofereceu, presentes, coisas boas, palavras boas. A gente precisa se dar sem reservas. Diz o texto que assim que ele viu Esaú, seu irmão, ele se prostrou 7 vezes diante do irmão. Aquele que queria ter o direito à primogenitura, aquele que queria ser o primogênito, o primeiro, esse agora se coloca como servo. Como servo. Essas coisas ficaram para trás, essas coisas eram coisas de menino, essas coisas eram coisas da juventude, um coração que se deixou trair por tudo isso, vaidade. Agora ele volta e se prostra. E diz o texto que aquele dia que era dia para ser dia de vingança, de acerto de conta, de espada, de lança, de choro amargo, aquele dia se transforma em dia de abraço, de choro doce e alegre do encontro de 2 irmãos. Jacó disse assim, ver tua face foi como ver a face de Deus. Tem tanta gente achando que está vendo a face de Deus e não consegue perceber a face de Deus na figura do pai, da mãe, do irmão, dos filhos. Nesse momento de quarentena, Deus está nos trabalhando, irmãos. Que nós possamos ouvir a voz de Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 10, dizendo assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é vida em abundância. É vida de José, com dificuldades sim, com problemas sim, com gente que não fez o que deveria fazer, com gente que não disse o que deveria dizer, ou disse o que não deveria dizer, sim. Mas um coração que ao invés de amargar, experimenta doçura. Um coração que ao invés de agravar, experimenta o toque de Deus e é abrandado pelo Senhor. Não fica feio, mas sendo trabalhado por Deus e se tornando belo. É um Jacó que volta para casa para abraçar e beijar. Jesus Cristo quer para a minha vida e para a tua. E nele, salvos em Cristo Jesus por Deus, não podemos deixar de viver vida e vida com abundância, porque isso só Jesus Cristo pode nos dar e nos oferecer. Deixe o seu coração ser tratado por Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu.
preciso tanto do teu perdão.